Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna Machado, sou mamãe do Rafael, um bebê de 2 aninhos, e estou grávida da Giovana, de 27 semaninhas. Vou completar 28 semanas essa semana. Então, gente, hoje a gente veio falar de um assunto um pouco polêmico. Tenho certeza que vai gerar muitas controvérsias, porque cada um tem uma opinião sobre isso, né? E só lembrando aqui que eu não sou nenhuma especialista no assunto para poder vir aqui passar coisas mais especificamente científicas para vocês. Eu só sou uma mãe que estudou bastante a esse respeito, a como fazer esse processo de uma forma mais respeitosa e menos traumática para o bebê. Vai ter gente que vai falar, a forma que você fez foi traumática, você não devia ter feito assim. Mas, enfim, gente, foi assim que eu resolvi fazer e foi assim que deu certo com a gente. Bom, vamos falar hoje então sobre o deschupetamento. O meu bebê está com 2 anos, como eu falei pra vocês, o Rafael. E, gente, eu não achava que iria tirar tão cedo a chupeta dele assim. Mas ele chegou numa fase, gente, que ele tava muito apegado à chupeta. A princípio, a gente só deixava ele usar chupeta para dormir. Então, nas sonecas da noite, né, no sono da noite, e nas sonecas da tarde dele, ele usava chupeta. Porém, ele chegou num período, assim, que durou por volta de 1 mês, talvez, que ele tava muito apegado à chupeta. Ele ficava com a chupeta o dia todo. Ele sentava pra comer, mastigava, punha a chupeta. A chupeta tava atrapalhando, inclusive, ele a se alimentar, porque toda hora mandava ele tirar a chupeta pra comer e ele não queria. Então, assim, eu falei, chega, basta, tá muito ruim assim, não tá certo isso, e eu comecei a evitar dar a chupeta pra ele durante o dia. Eu simplesmente, ele acordava, uma hora que, tipo, ele tava escovando o dente ou algo assim, eu escondia a chupeta durante o dia e falava pra ele que chupeta é pra dormir, não tem chupeta durante o dia. E ele fazia, gente, o maior escândalo. Então, assim, toda hora que ele queria chupeta, ele perguntava, mamãe, chupeta, peta, cadê peta? Eu falava, filho, peta é pra dormir? Ele abria o berreiro, sem contar que ele tá na fase dos terrible twos, né? Então, assim, birras por aqui estão frequentes e eu tinha que me segurar, aguentar o coração pra não ceder, né? Mas é o que eu falei, gente, ele chegou numa fase que ele tava muito dependente da chupeta dele. E foi assim, depois de muita birra, muitos dias difíceis por conta desse apego dele na chupeta, que eu falei, tá na hora de realmente tirar a chupeta. Porque eu tentava esconder a chupeta, mas eu dava à noite, então ele continuava apegado àquilo, sabem? Então, o que eu comecei a fazer, gente, eu tinha uma única chupeta de resto. Ele usava aquela chupeta da MAN, que é uma chupeta cara. Então, assim, só sobrou uma, gente. Todas as que ele tinha, perdeu, sumiu. Ai, jura, tem um alarme, né? Espero que não incomode vocês. Mas, enfim, ele tinha diversas chupetas desde o comecinho, quando ele começou a usar chupeta. A gente tinha, tipo, 6 chupetas dele e deixava todas espalhadas na cama, porque à noite, se ele acordasse, porque perdeu a chupeta, ele conseguia achar sozinho, não precisava acordar a gente, né? Então, ele achava, colocava na boca e voltava a dormir. No fim, essas chupetas foram sumindo. A Sky comeu, minha cachorra comeu algumas delas, então, assim, sumiu, gente. Sobrou uma chupeta. Eu falei, essa é a hora, porque eu não quero mais comprar chupeta, essa chupeta é cara. Ele tá muito apegado, não tá certo isso, tá na hora de tirar. Sobre a idade, gente, ele tá com 2 anos, tem gente que fala que é cedo, tem gente que fala que não, mas os pediatras, tá, e odontopediatras recomendam que a chupeta seja retirada sim até os 3 anos de idade. Por quê? Por conta da questão dentária mesmo. Além disso, atrapalha também na fala, porque um bebê que é muito apegado à chupeta, que usa a chupeta o dia todo, ele vai se acostumar a falar com a chupeta na boca, né? Então, ele não tem aquele contato da língua no céu da boca. Por quê? Porque tem uma chupeta ali no meio, né? Então, atrapalha sim a fala da criança, atrapalha o desenvolvimento todo facial mesmo. Então, tem diversos estudos na internet, eu pesquisei muito sobre isso antes de tomar a minha decisão de retirar a chupeta. Mas, enfim, vamos para os passos que eu tomei para poder, então, retirar a chupeta dele.
O primeiro passo que a gente tomou aqui em casa foi conversar com ele. Foi uma conversa assim que durou uma semana. Todos os dias a gente falava, contava historinhas sobre isso. Falava pra ele o quê? Que a chupeta podia estragar o dentinho dele, que a chupeta fazia dar bichinhos no dente. Enfim, a gente foi conversando com ele, falando que ele já tava mocinho, que tava na hora da gente passar a chupeta pra uma pessoa, pra uma criança que precisava mais que ele, porque os bebês usam chupeta e os mocinhos não. A gente começou a conversar isso, né? Então a gente foi citando coisas que fizessem ele relacionar ali ao fato de acho que tá na hora de deixar a minha chupeta, né? Pra poder ir condicionando mesmo a mente dele quando a gente fosse realmente retirando a chupeta, né? Então a gente foi falando isso. A minha ideia a princípio era, vou falar pra ele que tem um bebê que precisa muito da chupeta, pra ele dar a chupeta dele pra esse bebê. Não funcionou, gente, ele não queria dar. Ele falava que era meu peta e não queria. Então eu falei, bom, vamos tentar outra coisa, né? Mas foi aí então pelo menos uma semana de só conversa, sem retirar mesmo a chupeta, só conversando e falando que chupeta ele só podia usar pra dormir, porque senão ia dar bichinho no dente e tudo isso. E aí a gente foi diminuindo então o apego dele durante o dia. E depois o que eu fiz foi fazer um pequeno cortezinho. Isso depois de mais de uma semana de conversa com ele, tá, gente? Então eu fiz um pequeno cortezinho, um buraquinho assim, na pontinha da chupeta, porque me disseram que se a chupeta estiver cortada, a sucção não é tão prazerosa pra eles. Então eu falei, vou fazer um pequeno cortezinho e ele não vai querer mais chupar, né? Foi o que me disseram. Então eu fiz esse cortezinho e aí eu fiquei com essa chupeta com um cortezinho pequenininho na ponta por mais uma semana e ele continuou usando normalmente. E eu falei, poxa, né? Me falaram que ele não iria mais querer a chupeta cortada, mas ele nem se importou com o cortezinho, continuou usando. E aí eu parti então pro segundo passo, aliás, terceiro passo, né? Que foi cortar mais um pouquinho da chupeta. Então eu fiz um cortezinho um pouquinho maior ao lado desse primeiro cortezinho que eu tinha feito, né? E aí nesse segundo corte ele começou a achar ruim. Então ele falava, Eca, peta ruim, que é outro peta. Eu falava, filho, não tem outra chupeta, só tem essa. Essa tá ruim mesmo, né? Tá velha. Mas só tem essa, quando essa estragar, a gente não vai ter outra. Acabou a chupeta. E, enfim, ele continuou usando ali a chupeta cortada por mais, deixa eu pensar, acho que uns 3 dias, gente. Uns 3 dias ele continuou usando aquela chupeta com 2 cortes, um deles bem maior. E aí o meu quarto passo foi, depois desses 3 dias com os cortes, eu coloquei orégano dentro do buraquinho da chupeta. Pouca coisa, gente, uns fiapinhos assim de orégano dentro da chupeta. E falei pra ele que a chupeta tava muito velha, que tinha dado bichinho. E a primeira reação dele foi essa que vocês vão ver agora. Você viu que tem bicho aí dentro? Vem cá. Lavar? Quê? Lavar? Lavar? Sim. Mas tem bicho. Se a gente lavar, o bicho vai voltar. Sai. E agora? Sai, bicho. Tem um monte de bicho, não dá pra lavar. Sai. Eu acho que a gente devia jogar lá fora, você não acha? Minha pita. Mas tá com bicho, o bicho comeu ela. Não, pita minha. Minha pita. Mas o que a gente vai fazer com o bicho? Você vai usar ela com bicho? Sim. Credo! Tem mais. Tem mais bicho? Tem um tantão. E agora? Sai. Ele não sai. Ele tá comendo sua peta. Ele simplesmente me falou pra lavar a chupeta, gente. Falei assim, ah não, pelo amor de Deus, essa criança é muito inteligente, né? Tem bicho na chupeta, mas ele quer que lave, pronto, tá resolvido, né? E aí eu tentei conversar com ele, filho, mas o bichinho já comeu a chupeta. O bichinho tá fazendo casinha na sua chupeta. E se você continuar chupando a chupeta assim, o bichinho vai parar no seu dentinho. Por isso que a gente escova todos os dias o dentinho pra tirar os bichinhos, nananã. Fui conversando assim com ele
E eu tentei, além disso, eu tentei ainda fazer a soneca dele da tarde sem a chupeta, tá? Então, assim, ele me pediu, nesse mesmo dia que eu pus os bichinhos, ele me pediu a chupeta na hora da soneca da tarde. E eu falei pra ele que não tinha chupeta porque os bichinhos comeram a chupeta dele e tinha bichinho na chupeta. E aí ele simplesmente resolveu não dormir à tarde. Ele pulou essa soneca da tarde nesse dia que eu tentei fazer isso. No segundo dia, né, no dia seguinte, eu vi que ele não teria dormido, né, de novo se eu não tivesse dado a chupeta. Então nessa soneca da tarde dele, do dia seguinte, eu deixei ele dormir com a chupeta. Só que quando ele acordou com nojo da chupeta. O que foi, filho? Esse é ruim? Ó, o que é ruim, gente. Esse. Porque, ó, tem um bichinho, tão vendo? Aí ele falou que quer outro peta, que esse é ruim, né, filho? Quer outro? Só que só tem esse. Como que faz? O que a gente faz com esse aqui? Vamos jogar fora? Pode jogar esse fora? Hein? Pode? Eba! Então ele acordou assim: mamãe, tem bicho, eca, peta bicho, eca, e ficava falando assim. Ele continuou dizendo que a chupeta tava ruim, que tinha bicho, que ele queria outra. E aí eu falei, o que a gente faz com essa então? Eu falei que não ia dar outra pra ele, né, que só tinha aquela, mas que realmente estava com bicho, e falei pra ele o que ele queria fazer. E perguntei se ele queria jogar no lixo. E ele falou que sim, que queria jogar no lixo. Claro que, gente, eu não joguei. Não joguei no lixo, porque se eu tivesse jogado, eu ia passar mais perrengue ainda. Só tinha aquela, né? Então, não joguei, eu escondi. Mas ele não pediu mais a chupeta, gente, nesse dia. Ele não pediu e ele dormiu a noite inteira sem a chupeta. A noite inteira não, né? Ele acordou de madrugada, ele veio pra nossa cama, mas ele não pediu a chupeta. Ele voltou a dormir na nossa cama sem pedir a chupeta. Então, assim, depois dessa soneca da tarde que ele acordou com nojo da chupeta, ele não pediu mais. Ele simplesmente acordou, acho que por falta mesmo da chupeta, mas vindo dormir aqui no nosso quarto, na nossa cama, ele acabou voltando pro sono dele sem necessidade de ter a chupeta de novo. E aí ele acordou de manhã pedindo a chupeta novamente. Mas quando ele pediu, a gente não deu. Porém, à tarde, ele começou com muito choro na hora de dormir de novo. E aí a gente acabou cedendo e entregando a chupeta pra ele, depois de ter tirado, né, o orégano de dentro dela. Mas a gente continuou entregando a chupeta cortada, tá, gente? A gente só limpava os tais bichinhos lá de dentro e entregava pra ele quando acontecia isso dele chorar muito. Senão a gente conversava, falava, distraía ele com outra coisa e não dava. Nisso, gente, a gente acabou fazendo uma viagem durante essa semana aí desse chupetamento dele. E nessa viagem eu falei, bom, eu vou levar, porque ele ainda não tá 100% sem a chupeta, né? Como eu falei pra vocês, tinha episódios ali de choro, de pedir, de querer a chupeta. Então eu levei e eu usei sim na viagem algumas vezes que nem essas que eu tô falando pra vocês, quando acontecia de ter crises muito grandes de choro e de pedir mesmo, se a crise de choro não tivesse relação com ele pedir a chupeta, se assim ele tivesse simplesmente fazendo birra por algum outro motivo, eu não dava chupeta, porque a gente tem essa tendência, né? Ah, o bebê fez birra, dá a chupeta pra acalmar. Mas então eu só entregava a chupeta se a crise de choro fosse muito grande e se ele estivesse chorando e pedindo a chupeta. Aí sim eu cedia e acabava dando. Caso fosse ali um chorinho mais ou menos, eu conseguisse distrair ele com outra coisa, a primeira tentativa era distrair ele com outras coisas. Não funcionou? Tudo bem, vamos dar a chupeta. Nessa viagem, por que, gente, que eu fiz isso? Porque na viagem ele tá em um ambiente novo, ele tá estranhando o lugar. Então, além disso tudo, eu ainda ia deixar ele sem a chupeta, que é uma coisa que traz segurança, né, pra criança, que ele já tá acostumado há 2 anos. Então, assim, na viagem foi meio que uma quebra ali disso. Mas eu também dei pouquíssimas vezes, até porque a gente viajou pra Minas, né, pro sítio da minha avó, e lá ele ficava o dia todo brincando ao ar livre, então era muito raro ele ter esses episódios de querer a chupeta, era mais quando ele caía, se machucava, ou alguma coisa acontecia, ou ele tava com alguma dor, algum incômodo, alguma coisa assim, ele acabava pedindo. E quando a gente voltou dessa viagem, no carro a gente acabou dando pra ele, no finzinho assim da viagem, quando a gente já tava chegando em casa,
porque ele começou a se estressar muito, né? A gente fica 4 horas, né, de viagem dentro do carro. Então ele dormiu quase que a viagem toda até chegar aqui, que a gente sempre faz essas viagens no horário de sono dele, pra realmente ser mais tranquilo. Mas aí no finalzinho dessa viagem, faltando assim cerca de 1 hora mais ou menos, ele já tava estressado, tava cansado de ficar no carro, queria tirar o cinto. Então eu dei a chupeta pra ele se acalmar e pus um desenhinho. E depois disso, gente, essa chupeta ficou dentro do carro. Ninguém nem percebeu, a chupeta ficou lá dentro. E ele não lembrou mais dela. Depois que a gente chegou em casa, ele desceu do carro sem a chupeta, porque durante esse processo que eu dei pra ele no carro, ele já tinha se desapegado bastante lá em Minas, né, na roça da minha avó. Porque, como eu falei pra vocês, ele ficava o dia inteiro brincando, então ele praticamente não usava mais chupeta. À noite mesmo a gente já tinha tirado, à noite ele não tava usando pra dormir, a soneca da tarde também era raro ele usar pra dormir. Então, era mais nesses episódios de choro mesmo, ou em caso de alguma soneca ele tá fazendo isso, de estar chorando, a gente dava. Mas a gente já tava num processo que, assim, ele já não tinha mais tanta necessidade dela nem pra dormir. Então, desse dia, depois que a gente chegou, a chupeta ficou em casa, no carro, porque ele já não tava gostando mais da chupeta, ele já tava com receio da chupeta. Então, ele mesmo tirou no meio do caminho ali, né, enquanto ele assistia desenho. A chupeta sumiu lá no chão, né, não tinha como eu procurar e tal, ele não pediu também, a chupeta caiu e ficou. E aí, a gente chegou aqui em casa e ele não lembrou mais, gente. Ele não lembrou. Ele não perguntou, ele não questionou, nada. A chupeta ficou no carro por semanas, sem ele lembrar, né? Ele foi lembrar depois de umas 2 semanas, acho que porque ele viu algum desenho, alguma coisa assim. Aí ele perguntou, mamãe, cadê Peta? Aí eu falei, Peta, filho, o que é isso? Sabe, assim, pra ver o que ele falava. Aí ele ficou assim, Peta, bicho? Bicho, Peta, mamãe? Boa? Aí eu falava, filho, o bicho comeu aquela chupeta, né? Não tem mais, você não precisa mais de chupeta. E ele esqueceu. Então, gente, foi assim. Foi um processo longo, né? Foram ali alguns dias de choro, claro, até porque é um apego de 2 anos, gente. Então, assim, não dá pra você tirar esse apego em um dia. É muito frustrante pra criança você simplesmente jogar tudo fora e no mesmo dia querer que a criança não queira mais a chupeta. Então, tem que ser gradativo. Uma hora ou outra você entrega, uma hora ou outra você esconde. Então, assim foi o processo que deu certo pra gente. Então, depois que a gente conseguiu finalizar esse processo, a gente entrou também no processo de desfraude, que é o assunto que eu vou tratar com vocês num próximo vídeo. Mas foi esse, então, todo o processo ali do deschupetamento do Rafael. Foi sim um processo longo, foi demorado, a gente teve que ter persistência, apesar de ter cedido também algumas vezes. É o que eu falei, né? Um processo, gente, não é de uma hora pra outra, não é de um dia ele tá usando, do outro ele já não tá mais completamente sem chupeta, sabe? Não é assim que funciona. E realmente eu achei que dessa forma que eu fiz, não foi traumático pra ele, até porque ele foi desistindo da chupeta aos poucos, ele foi pegando receio da chupeta aos poucos. Então, assim, tá tranquilo agora. Hoje ele vê desenhinhos de crianças com chupeta, bebês com chupeta, e ele fala, bebê tá usando, bebê tá peta, bebê peta, ele fala assim. Eu falo, filho, o bebê usa chupeta mesmo, né? Ele, e pronto, acaba aí, ele não me pede mais a chupeta. No comecinho, sim, se ele visse alguém chupando chupeta, ou uma foto, ou qualquer coisa assim, ele já falava da chupeta. E aí eu tinha que, né, reverter a situação. Filho, então, a peta é só pra dormir. Ou então, filho, a peta o bichinho comeu, quando a gente foi tirando, né, das sonecas. E foi mais fácil, gente, tirar a chupeta do sono da noite dele, né, do sono da noite dele, do que da soneca da tarde. Eu não sei realmente porquê. Uma seguidora, inclusive, veio falar pra mim, quando eu tava nesse processo, mostrando pra vocês no Instagram, essa seguidora veio falar, eu tô passando pelo mesmo processo, eu tirei do meu bebê à noite, ele não tá usando mais pra dormir, mas nas sonecas da tarde tá difícil. E eu falei assim, mas como assim? Como que você conseguiu tirar da noite e não da tarde? Porque pra mim da noite seria mais complicado, né? E ela falou, não sei te explicar, mas ele simplesmente, durante a soneca da tarde, ele chora, ele não faz a soneca. E à noite ele acaba pegando no sono, mesmo sem a chupeta.
E aí eu passei pela mesma coisa e eu fiquei assim, sem conseguir explicar, sabe? Porque que ele não precisava da chupeta no sono da noite, mas precisava no sono da tarde. Acho que talvez pelo sono da noite ser mais pesado, né? Mas então é isso, gente. Espero muito que tenha esclarecido pra vocês esse processo, que tenha ajudado vocês que estão passando por isso. E se você tá fazendo o processo de deschupetamento, tenha calma, tenha paciência, tenha força, tenha foco, que vai dar certo, tá? E tenha na sua cabeça também que não é do dia pra noite, até porque se você fizer isso de tirar do dia pra noite, pode ser um pouco mais traumático pro bebê, ele pode passar ali por fases, por dias de muito choro depois disso, pode ter crises de nervosismo, de ansiedade, por conta dessa retirada muito brusca. Então tenham em mente que é sim um processo gradativo, então tem que ser aos pouquinhos, vai retirando ali do soninho da tarde, ou vai retirando ali do período da manhã, e assim por diante, até que a gente consiga retirar totalmente, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não sou dona da razão, gente, tô compartilhando aqui a minha experiência, tá bom? Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!